Ok, vamos lá, uma respiração profunda e um gole d'água. Já continuamos aqui. Vamos lá, a coisa deve ser móvel. Falamos coisa alheia, falei de coisas que não são alheias. Agora passando para o outro elemento ali constitutivo do tipo penal. Coisa alheia, móvel. Coisa alheia, móvel. Veja aqui. Aqui nesse caso o direito penal ele não vai se socorrer do direito civil. Muito cuidado com determinados conceitos que são de ramos distintos do direito. Então já falei aqui uma situação para vocês que aqui o direito penal não se socorreu do direito civil ao tratar de propriedade, posse, detenção. Então esqueçam, aqui o sujeito passivo do crime de furto é aquele que tem a propriedade, posse ou detenção da coisa. Ou seja, estando com ele a posse legítima da coisa, ele é sujeito passivo do crime de furto. Agora, esse conceito de coisa móvel, coisa imóvel, tá? Existe lá no direito civil a conceituação do que vem a ser bem móvel e bem imóvel. Inclusive, móvel por acepção legal, imóvel por acepção legal. Só para dar um exemplo para vocês, no direito civil, uma casa que possa ser desmontada, digamos que é uma casa de madeira, eu posso desmontar essa casa toda para levar a outro lugar, com a finalidade de levar a outro lugar e montá-la novamente. Aquelas partes da casa desmontada são considerados bens imóveis por acepção legal, porque a lei diz que é imóvel, não que de fato a natureza seja imóvel, por natureza ela seja imóvel. Querem outro exemplo? Os bens de uma herança. Então, quando alguém falece, imediatamente com a morte da pessoa, todos os seus bens transmitem-se aos seus herdeiros, que passam a ser condôminos ali, enquanto não sobrevier a partilha dos bens, definindo o que a pessoa deixou, quais são os seus haveres, seus débitos para poder pagar as suas despesas, os seus devedores, os seus credores, depois definir o que sobrou e o que vai ser dividido para cada um, que toca, o quinhão que toca para cada herdeiro. Até lá, todo o acervo hereditário, todo o monte mor, ou seja, o todo da herança pertence a todos os herdeiros. E esses bens da herança são tidos como bens imóveis. Embora lá tenha quadro, embora lá tenha carro, embora lá tenha joias, todos são considerados bens imóveis. Essa é uma acepção legal do direito civil. Aqui no direito penal, nós não vamos nos socorrer. Aqui é simples. Móvel é tudo aquilo que pode ser pego e levado. Tá certo? Tudo que você puder apanhar e levar, tá certo? Vamos ser bem simples assim. Tudo que pode ser apreendido e transportado pela pessoa é considerado bem móvel para o direito penal e para a configuração do crime de furto. Tranquilo então? Então beleza, vamos esquecer o direito civil. Não sei nem se viram isso agora, esse é assunto mais adiante no direito civil, dos bens. Eu creio que já no início do direito civil, porque está nos primeiros capítulos ali do Código Civil, mas só não apliquem esses conceitos lá de coisa móvel e imóvel por acepção legal, acepção natural, aqui para o direito penal. Aqui, coisa móvel é aquilo que eu posso pegar e levar, aquilo que eu posso aprender e transportar. Muito bem. Subtração de objetos deixados numa sepultura configura um crime? Então cuidado, vamos lá. Se a intenção da pessoa é violar, tá, ali a sepultura, profanar de alguma forma, nós temos crimes específicos para isso, crimes de contra o respeito aos mortos. Então ali no artigo 210, 211 do Código Penal, nós temos crimes específicos relativos àquela pessoa que causa dano ao cadáver, que causa dano à sepultura, ou à imagem, ao túmulo. Tá? Então, nesse caso, teremos que ver o dolo do agente. Se o dolo do agente era subtrair coisa de valor, realmente, ou seja, ele abriu lá, profanou a sepultura, cavou lá onde a pessoa estava enterrada, porque ele sabia que alguém colocou um objeto de valor, uma aliança, um cordão, um dente de ouro do defunto que está ali. Nesse caso nós temos o crime sim de furto, se o dolo era realmente o de subtrair coisa alheia móvel para si, tá certo? Se o dolo era de profanar, de vilipendiar o cadáver, vilipendiar a sepultura, eu posso ter o crime lá do artigo 210 ou 211 do Código Penal. Depois vocês vão lá, dar um pause, dar uma espiadinha, dar uma lida no tipo penal lá mais adiante e voltem para a aula. Perfeito. Pessoal, aqui tem um crime com relação à subtração de algumas coisas num período ou em situações excepcionais. Vejam bem, quando se subtrai por ocasião de incêndio, inundação,
naufrágio ou outro desastre ou calamidade, um aparelho, material ou qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo, de socorro ou salvamento, há um crime tipificado no artigo 257 do Código Penal. Isso aqui poucas pessoas sabem disso. Ele é punido com reclusão de 2 a 5 anos. Olha aqui, então é uma subtração não de qualquer coisa e não em uma situação de normalidade. É a subtração de determinados aparelhos, materiais, ou qualquer meio destinado a combate a perigo, socorro ou salvamento em situação de incêndio, inundação, naufrágio, desastre ou calamidade. Olha que interessante, nós estamos passando por uma situação de calamidade pública decretada em razão da pandemia do novo coronavírus. Se eu, por exemplo, entro lá num depósito onde estavam guardados aparelhos respiratórios, de respiração artificial, guardado num depósito que iria ser levado a um hospital, nessa situação de calamidade, essa minha subtração não seria mero crime de furto. Seria esse crime aqui previsto no artigo 257 do Código Penal. Tranquilo então? Porque estamos numa situação de calamidade e eu estou subtraindo uma coisa aqui nessa situação de calamidade que é destinada a socorro, a salvamento. Ok? Compreendido então? Então vamos lá. O elemento voluntariedade. Voluntariedade aqui é o dolo. Não há que se falar em prática de crime culposo. Eu praticar a subtração por uma negligência, embora isso seja possível, mas o tipo penal não aceita, não prevê uma hipótese de crime de furto. Digamos que eu, por negligência, eu já vi, preste atenção, eu já vi acontecer de alguém ir no estacionamento da faculdade que eu estudava, lá no interior de Rondônia, de Paraná, cheio de carros no estacionamento, cheio de motocicletas paradas ali, aquelas 60 bis, 60 Dream, aquelas motinhas, né, de aluno de faculdade, coitado. Ralado, paga a faculdade, sofrido, né, que é a nossa realidade de todo mundo que se formou numa escola particular. E aqueles caras iam de motinho pra lá e alguém pegou, subiu numa moto lá, ligou, deu partida e foi embora. Depois ele foi perceber que a moto que ele estava não era a sua, que era uma moto diferente, mas que pegou aquela com a chave dele. Vejam, essa pessoa não agiu com dolo de subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Ela foi no máximo imprudente, negligente, sem observar se a moto era dela mesmo. Veja que estamos diante de uma hipótese que, embora a conduta seja no máximo culposa, eu vejo um erro de tipo aí, né? Ele achou que a coisa era sua e não alheia. Mas, mesmo que se fale aí de uma negligência, de uma imprudência, né, nessa subtração, não há que se falar no crime de furto, porque o crime de furto necessariamente precisa ter como elemento volitivo, como elemento subjetivo do agente, o dolo, direto ou indireto. Então é a vontade consciente de apoderar-se definitivamente da coisa alheia para si ou para outrem. Então ele quer apoderar-se definitivamente da coisa alheia para si ou para outrem. Existem aqui duas expressões latinas para isso, que são importantes porque aparecem em prova e aparecem em decisões judiciais, como eu falei para vocês. Só vou trazer aquilo que importa para a gente. Essa intenção de não devolver a coisa, de apoderar-se da coisa para si ou para outrem, é chamada de animus rem sibi habendi. Animus rem sibi habendi. Está na página 277 que eu mandei para vocês do material aí. O animus rem sibi habendi, que é o animus de ter a coisa para si, é o elemento subjetivo do agente. O dolo dele é o ânimo de apoderar-se, de não devolver mais a coisa, de ficar definitivamente com a coisa para si. Tá? Esse ânimos do furto, de se apoderar da coisa, também é chamado de animus furandi. Animus furandi. Professor, agora eu não entendi. Furandi não é de furar? No latim, não, tá? Esse furandi é de furtar, de subtrair coisa para si. O animus de furtar a coisa. É chamado animus furandi ou animus rem sibi habendi. Professor, mas qual a importância disso aqui? Porque se a pessoa não quer apoderar-se definitivamente da coisa para si, ou seja, se a intenção é meramente usar e devolver, por exemplo, eu não tenho o crime de furto. Né? É o chamado furto de uso. O furto de uso é uma figura que é atípica, é um indiferente penal. Né? Então, se eu quero pegar algo para mero uso e não com a intenção de apoderar-se da coisa definitivamente, eu tenho mero furto de uso, que é fato atípico. A doutrina traz alguns requisitos para esse furto de uso. Tá? Que é a intenção desde o início de uso momentâneo da coisa subtraída. Ou seja, o agente, desde o início, quando ele pega a coisa para usar, ele já o faz
com a intenção de devolver posteriormente, não de ficar com ela para si. A coisa deve ser não consumível. Porque se a coisa é consumível, não é isso? Se eu pego uma maçã, se eu pego uma caixa de Heineken e eu tomo toda, não tem mais que falar em restituir a coisa íntegra para a pessoa. E deve haver uma restituição imediata e integral à vítima. Então vejam, são esses os elementos do furto de uso. Eu lembro que lá em Ji-Paraná também, eu fui acordado no meio de uma madrugada, uma ligação de uma delegada da Polícia Civil, quando eu era tenente da PM, e essa delegada, veja, foi pedir socorro para mim, porque o filho dela estava numa boate, numa festa, e o carro dele sumiu. O carro dele havia sumido, supostamente furtado. E ela, apavorada, pediu para que eu comunicasse as guarnições de serviço que estavam na rua para ver se localizava esse carro. Mais tarde ela me ligou novamente, morrendo de vergonha e pedindo desculpa, porque, na verdade, um amigo do filho havia pego o carro para fazer sei lá o quê, com alguém, sair pela rua, sei lá. Deve ter ido lanchar, deve ter dado fome, ele foi comer alguma coisa, né? E voltou para o lugar para entregar o carro, ou seja, foi um mero furto de uso. Essa conduta é atípica, ele não tinha intenção de apropriar-se da coisa definitivamente, ele tinha ideia de uso momentâneo da coisa, tá certo? Outro dia, mais um exemplo, eu vi uma situação de um processo em que a pessoa pegou a bicicleta que estava no bar, estava lá consumindo bebida, era conhecido do proprietário, né? Só que não avisou, pegou a bicicleta, saiu para ir num campinho, disse ele, né, tranquilamente, que foi para fumar um baseado no campinho mais afastado ali, e nesse meio tempo o proprietário da bicicleta procurou, não encontrou, chamou a guarnição da Polícia Militar, que diligenciou e o encontrou com essa bicicleta lá no campinho de futebol. Vejam, para mim estamos diante de um caso típico de atipicidade, por se tratar de mero furto de uso. Ele não tinha ideia de se apropriar da bicicleta, ele conhecia o proprietário, ele tinha pego para usar e voltaria provavelmente para o bar para entregar a bicicleta de volta. Então temos aí mero furto de uso, não há o animus rensibiebend, o agente não preenche ali, não se encaixa no elementar subjetiva do tipo penal para si ou para outrem. Ele tem que agir com essa intenção. O que deve motivar o agente é subtrair a coisa para si ou para outrem. O intuito de apoderar-se definitivamente da coisa, sem o qual não restará caracterizada a tipicidade deste crime. Muito bem, vamos lá. Aí a doutrina até fala, ó, o apoderamento momentâneo do veículo, ó, é o exemplo que aqui o autor traz, justamente aquela situação que eu falei para vocês, pegou o veículo com o intuito de uso e depois restituiu. Aí uma parte um pouco mais radical, mais legalista, fala assim, o veículo não se gasta não, mas e o combustível? E o óleo? E aí a partilha do freio? E o pneu? Tudo isso tem um gasto, né, que poderia, né, entender que houve subtração de coisa alheia móvel, né? Eu acho que é forçação de barra demais, não é isso? Eu sou mais garantista na aplicação do direito penal. Resolve-se no âmbito civil, né? Paga o que tem que pagar, compensa os prejuízos que houve e está resolvido no âmbito do direito civil e não no direito penal. Pessoal, furto famélico. Alguém já ouviu falar de furto famélico? Furto famélico é aquele furto para saciar a fome, para matar a fome. É aquela situação em que haveria o estado de necessidade, né? Aquela situação de perigo iminente, em que a pessoa não tinha outro recurso para salvar o seu bem jurídico ali, para que não tivesse um problema na sua saúde, ou até mesmo morrer de fome, e ela subtrai com o intuito de se alimentar, de sair daquela situação de necessidade, aquela situação de perigo. É possível, tem que ser uma situação muito extrema realmente. Digamos, se você ficou perdido no mato durante uma semana, já estava lá com a barriga encostando na coluna, e aí encontrou uma casa aberta, entrou lá e saiu comendo tudo, ou subtraiu alguma coisa que estava na cozinha. Teria que ser uma situação extrema como essa, porque na prática não tenho visto isso em lugar nenhum. Nenhum juiz, nenhum membro do Ministério Público aceita alguém invocar estado de necessidade aí na prática do furto, dizer que subtraiu algo para se alimentar. Subtraiu algo para se alimentar, né? Porque no final das contas qualquer pessoa pode desenvolver algum tipo de atividade lícita, não é isso? Qualquer atividade, capinar, capir um terreno, enfim. Então, o entendimento é esse. Na jurisprudência você não vê nenhum caso concreto em que isso se configure, né? Pode haver outras situações que não trate de comida exatamente, mas, por exemplo, remédio para um filho que está em estado grave, precisa daquele remédio, e um pai ou uma mãe subtrai isso da farmácia, poderiam estar diante de uma situação de estado de necessidade que excluiria a ilicitude da conduta desta pessoa.
Vamos lá. O que nós temos aqui? Vamos aqui. Dar o pontapé inicial nessas teorias aqui, relativas à consumação e tentativa. Agora preparem-se, porque nós vamos ter conteúdo aqui que vai, mais uma vez, trazer expressões latinas. Inclusive, essas teorias não são apresentadas com expressões que não sejam latinas. Então, necessariamente, você vai precisar saber a expressão latina. Está na página 278 que eu mandei para vocês, onde trata do item 1.5, consumação e tentativa. Então, com relação à consumação, há 4 correntes doutrinárias disputando a prevalência. Depois nós vamos dizer qual é adotada pelo STJ e pelo STF aqui no Brasil. Primeira delas, teoria da contractatio. Contractatio. Esse nome contractatio é a primeira teoria. A consumação se dá, o que diz a teoria da contractatio? A consumação se dá pelo simples contato entre o agente e a coisa alheia, dispensando-se o seu deslocamento. Então o agente pegou na coisa com o intuito de subtrair, mesmo que ele não leve para lugar nenhum, a partir do momento que ele toca na coisa, o crime de furto já está consumado de acordo com essa teoria da contractatio, ok? Segunda corrente, segunda teoria, teoria da amócio. Amócio, e não é com C, amócio se escreve amócio, com T-I-O, amócio. Teoria da amócio ou da apreensio, teoria da amócio, com T, e da apreensio, fala que a consumação se dá quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, ou seja, ele pegou na coisa, está em seu poder, tá? Mesmo que em um curto espaço de tempo, e mesmo que ele desloque essa coisa para algum lugar. Então, está na posse dele e não está mais disponível para a vítima, mesmo que ele não leve para lugar nenhum, que ele desloque essa coisa, mesmo que ele não tenha a posse mansa e pacífica da coisa, o crime já está consumado. Lembrem-se que vocês ainda podem encontrar autores mais antigos, e quando eu estudei Direito Penal na faculdade, não haviam essas teorias. Não havia essas teorias. Então, existia um entendimento de que o furto só se consumava quando a coisa estava na posse do agente e a posse já estava mansa e pacífica. Ele não estava mais sendo perseguido, ele estava tranquilo com a coisa. A posse se configurou mansa e pacífica. Aquela posse sem oposição, sem ninguém mais querendo tomar dele. E aí, nesse momento que o crime de furto estava consumado. Veja que isso é importante, não é irrelevante do ponto de vista prático. Porque imagine, eu vou dar um exemplo para vocês, de uma pessoa que está dentro do supermercado. Então ela pretende furtar alguma coisa dentro do supermercado. Então ela está dentro do supermercado e ela verifica algum tipo de objeto ali que ela queira subtrair. E ela pega essa coisa e esconde debaixo da roupa. Certo? Se eu perguntar para vocês em que momento que esse crime de furto está consumado, se é naquele momento em que ela pegou e escondeu debaixo da roupa, mas ainda não saiu do supermercado, não passou pelo caixa do supermercado, né? Que momento esse crime estaria consumado? Os seguranças pegaram essa pessoa antes dela sair do supermercado ainda. Ou vocês acham que o crime só se consuma depois que ela já passou pelo caixa, já virou a esquina, já está tranquila, já tem a posse mansa e pacífica da coisa? Então veja, eu estou falando de consumação e tentativa do crime de furto. Em que momento que eu tenho a consumação do crime de furto? É no momento da posse mansa e pacífica? Ou é no momento que a gente se apodera da coisa, a coisa está em seu poder e indisponível para a vítima, independentemente de deslocamento? Então esta aqui, a teoria da amócio, é a teoria adotada pelo STJ e pelo STF. Pelo STJ e pelo STF, aquele camarada que pegou a coisa na prateleira e escondeu debaixo da camisa, naquele momento o crime de furto já se consumou. Porque naquele momento ele está com poder, exerce o poder sobre a coisa e aquela coisa está indisponível para a vítima. A vítima não pode dispor mais daquela coisa, ela não pode usar, ela não pode gozar, ela não pode vender, ela não pode doar, não pode fazer mais nada, a coisa sumiu. Né? Está indisponível, né? Ela não tem mais o contato, a possibilidade de contato com aquela coisa, de modo que o crime, pela teoria da amócio ou da apreensio, na visão do STJ e do STF, é a teoria adotada no Brasil. Mas vamos adiante, porque existem outras, e a prova vai cobrar de vocês o conhecimento das outras teorias também. Então, ablácio, teoria da ablácio. Ablácio também com T, tá certo? Parece que está escrito ablatio, mas pronuncia-se ablácio. A consumação ocorre quando o agente, depois de apoderar-se da coisa, consegue deslocá-la de um lugar para o outro. Então, da ablácio não basta que o agente se apodere da coisa. Precisa que ele desloque essa coisa do lugar onde estava para outro lugar. Então, a teoria da ablácio exige deslocamento da coisa. Já sabemos que não é essa adotada no Brasil.
E por último, teoria da ilácio. Ilácio. Escreve-se ilatio. Ilácio. Então, aqui exige-se mais ainda. Exige-se que para a consumação, segundo a teoria da ilácio, a coisa seja levada ao local desejado pelo agente para ser mantida a salvo. Ok? Vou dar o intervalo agora, eu volto no início do próximo bloco, eu recapitulo essas teorias aqui novamente.